Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá na cultura judaica e Pentateuco na cultura cristã. Neste momento, eu quero saudar a você que chegou-se até este canal. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Aproveite a oportunidade para inscrever-se nesse canal. Se você já é inscrito, aproveite também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e principalmente compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Nós temos aproveitado essa oportunidade ao sábado à noite para ler a palavra de Deus. Aproveitar e fazer a leitura da Bíblia, porque nós acreditamos que a Bíblia é o único livro que pode trazer vida. Então, se você está aí na tua casa ou no seu trabalho, está no plantão, no hospital, está de repente internado no hospital, essa é a oportunidade que você tem, nós temos, de ler a palavra do Senhor, ser edificados por ela e aproveitar a oportunidade para receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós como ensinamento no dia de hoje. Então, seja bem-vindo, aproveite mais uma vez essa oportunidade e vamos então iniciar a leitura da Palavra de Deus. Eu quero antes pedir a orientação do Espírito Santo para aquilo que nós vamos ler, para que seja do agrado dele, principalmente diante da sua sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque temos nesta oportunidade, Deus, que tu nos dás, o desejo de ler a tua palavra. Nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz. Temos a oportunidade de receber de ti. Temos a oportunidade de estar na tua presença, ó Deus, e receber as orientações e a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus querido, receber as tuas orientações. Pai bondoso, nós te agradecemos por tudo. Abençoa, Pai, o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga que está conosco aqui, Deus, participando dessa transmissão, e que todos nós sejamos abençoados por ti. Esta é a oração que fazemos, agradecidos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então iniciar a leitura da palavra de Deus no livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia e ele tem as orientações de Deus a respeito dos sacrifícios que os sacerdotes deveriam fazer enquanto estavam ali no serviço do tabernáculo. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos orienta, nos dá como lição nesta oportunidade. Então nós temos aqui livro de Levítico. O Senhor disse a Moisés, a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, ao lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão.
Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta do cereal. Os filhos de Arão os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado de lenha da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Esta oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparados no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. Versículo 19. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira. Traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta e a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Versículo 24. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. E tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas, se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Capítulo de número 7. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que será removido juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado, é oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa.
O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Versículo 11. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por prontidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta, trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Versículo 16. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por alguém que estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então nós temos aqui estas orientações com respeito às ofertas. Boa noite, irmã Estefânia. Seja bem-vinda à nossa leitura comentada da Bíblia. A paz do Senhor. Então, temos aqui então as orientações com respeito às ofertas que deveriam ser oferecidas ali no tabernáculo. O que é interessante a gente observar? Que Deus fala a Moisés a palavra, ele fala assim, Moisés, ordene, né? Ordene ao povo. E esta ordem é exatamente a regulamentação sobre o tabernáculo, ou sobre o holocausto, né? Sobre aquilo que era feito ali no tabernáculo. Então, ele fala, quais eram as regulamentações que Deus passou ali para Moisés, que ele deveria colocar para o povo. A regulamentação sobre o holocausto, sobre a oferta de grãos, sobre a oferta pelo pecado, sobre a oferta pela culpa e a oferta da comunhão. Né? Eu tenho aqui uma cadelinha, essa cadela ela é ciumenta. Né? Então, se eu estiver falando alguma coisa, ela fala assim, não, tem que estar falando comigo. Então, ela acha que eu estou conversando com ela aqui, aí ela fica nessa agitação aqui. Né? Mas vamos continuar. Então, todas essas ofertas,
Elas foram instituídas na porção anterior. Então, nós vimos na semana passada, nós vimos que estas ofertas, né, aquilo que deveria ser ofertado, a forma como deveriam ser, foi indicada na semana passada, no texto que nós lemos na semana passada, e agora elas estão sendo reguladas, ou seja, como vai funcionar? Como vai funcionar o serviço, né, dali do holocausto, ali no tabernáculo. É disso que se trata esta leitura que estamos fazendo aqui hoje. O importante é a gente destacar o objetivo de Deus, que é aproximar-se do pecador. Deus sempre vai querer se aproximar do pecador. Toda decisão de aproximação, ela parte de Deus. Deus se chega, Deus se oferece, e aí então o pecador, ele vai e aceita ou não este convite de Deus. Então, para isso, para que o homem pudesse se aproximar de Deus, Deus toma iniciativa e oferece para ele, olha só, a forma como você deve fazer para atrair a minha atenção é através do holocausto. Quando você faz o holocausto, homem, isso aí é Deus falando, né? Quando você faz o holocausto, você está dizendo para mim, eu aceito a sua aproximação, eu dou um sim para o seu convite. E aí, quando o homem faz isso, Deus olha para ele e vê na oferta pela culpa que o homem estava buscando uma reparação para a transgressão cometida. Por quê? Porque o pecado, ele traz iniquidade. Ele traz, juntamente com o pecado vem a iniquidade, e essa iniquidade traz inimizade e distanciamento do homem para com Deus. E isso é um prejuízo nesse relacionamento, principalmente no que diz respeito ao próximo. Porque se eu estou em pecado, eu estou em inimizade contra Deus, e estando em inimizade contra Deus, eu estou em inimizade também quanto ao próximo. Por isso a necessidade de restaurar a paz entre as partes. Qual parte? Entre Deus e o homem. Porque estando Deus e o homem restaurados, é bem provável, e é possível, e é claro também, que a restauração do homem com o outro homem, com o seu próximo, também vai estar restaurado. E isso nós vemos lá em João capítulo 20. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, vamos fazer um link dessa questão de restauração, né, da comunhão, em João capítulo 20, versículo 19. Abre aí a tua Bíblia, deixa marcado lá em Levítico, nós vamos voltar em Levítico para continuar a nossa leitura. Mas precisamos fazer esta parada para fazer essa jogada aqui, fazer este link com o texto de João. Então, João capítulo de número 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, o desejo de paz do Cristo ressuscitado aos discípulos é a declaração de que a paz com Deus foi restaurada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ontem, o mundo estava celebrando ou rememorando a morte de Jesus. Mas muitos não atentaram para o verdadeiro significado daquilo que aconteceu. A morte de Jesus no Calvário foi para restaurar a paz, o relacionamento entre Deus e o homem que havia sido maculado ou cortada pelo pecado. Em Romanos, capítulo 5,
versículo de número 1, nós temos a confirmação do que foi falado por Jesus. Nesta oportunidade, após a sua ressurreição, ali com os discípulos, agora Paulo vai ensinando aos gentios que estavam em Roma. Paulo fala assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai fazer exatamente a igreja que estava lá em Roma e, por extensão, todas as igrejas que conseguiram, o que esta carta chegou até eles, Paulo vai dizer, olha só, agora nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Agora está anunciando que deve ter chegado alguém no portão, aí ela está anunciando, né? Essa questão, porque aí ela fica tomando conta aqui, né? Toma conta de mim e toma conta do quintal ali também. Vamos voltar então ao capítulo 7 de Levítico, para que a gente possa continuar a nossa leitura. Capítulo de número 7 de Levítico. Vamos lá. Capítulo 7, aqui. Capítulo 7, versículo 22, onde nós paramos. Paramos no 21, agora vamos seguir a partir do versículo 22. Então, diz assim o texto da palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos, trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e os sacerdotes. Deixa eu voltar aqui, que eu pulei aqui, nós estamos no versículo 22, né? Eu pulei lá para o versículo 28, mas vamos voltar, versículo 22. E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. Agora sim, agora estamos no texto certo. Tá? Então, versículo 22, e disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Este texto, ele traz sempre uma questão que a gente fala assim, poxa, mas isso foi escrito para aquele pessoal lá. Será que eu não posso comer sangue hoje? Será que eu não posso comer gordura hoje? E por que Deus pediu para que aquele povo não comesse sangue, não comesse gordura? Essa é a novidade que nós temos aqui nesse trecho. A novidade é exatamente isso, a proibição de comer gordura e sangue. E esta novidade que está aí a partir do versículo 22, são gordura de animais que foram mortos por animais selvagens, que não deveria ser comida. E esta ordem é semelhante
a gordura, né, dos animais oferecidos também em holocausto. E é bom a gente observar o que diz o versículo 26. Onde quer que vocês vivam, não deverão comer o sangue de nenhuma ave ou animal. E a pergunta que nós temos, que isso é sempre feita, e hoje, o povo cristão pode comer sangue? Pode comer gordura de animais? Vamos lá. Quando nós lemos o texto lá em Atos, vamos abrir, então deixa a sua Bíblia marcada aí no livro de Levítico, mas nós vamos voltar lá em Atos. Quero mostrar para vocês uma situação lá em Atos, que foi exatamente a respeito do ensino dos apóstolos. Eles estavam ali num concílio para exatamente chegar a uma conclusão a respeito destes ensinos. Então, Atos, no capítulo 15, versículos 1 e 5. Olha só. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E no versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinares que observem a lei de Moisés. Então, nessa oportunidade aqui, neste concílio, estavam discutindo se deveriam forçar os gentios que estavam sendo convertidos a Cristo, se eles deveriam guardar a lei de Moisés. E a ideia que este capítulo vem mostrar é que esta situação estava errada no ponto de vista teológico, porque os gentios não precisavam guardar a lei de Moisés. Pedro, lá no capítulo 10, no versículo 10, olha só o que Pedro fala no versículo 10. Agora, Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ou seja, Pedro toma a liderança e fala: olha só, nós estamos querendo colocar o jugo da guarda ou da guarda da lei de Moisés para os gentios, sendo que nem nós, nem os nossos pais puderam suportar este jugo. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, não permitiu que Tito fosse circuncidado, porque ele não queria dar a entender que concordava com algum daqueles, do modo como aqueles mestres estavam agindo, né? Aqueles mestres eram chamados de judaizantes. Vamos lá, vamos olhar lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim, ó: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, Paulo, que nesse contexto aqui, não permitiu que Tito fosse circuncidado, e a gente pode imaginar que não podemos pedir para os discípulos mudar de ideia e
agora os gentios terem que fazer exatamente aquilo que os falsos mestres, como Paulo chama aqui, estavam querendo cobrar dos gentios, ou seja, guardar a lei de Moisés. Então, voltando lá em Atos 15, nós vemos no versículo 19, pelo que, e aqui nós temos a decisão vinda no concílio dos apóstolos em Atos 15. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas contaminadas dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carnes de animais sufocados e do sangue. Então aqui chega-se a uma conclusão, que os gentios, aqueles que estavam se convertendo a Cristo, iria ser exigido deles que eles comessem, se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, não deveriam ser cobrados deles a guarda-lei de Moisés, mas que eles se abstivessem da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E isso foi o que acabou ficando concordado ali naquele concílio de Atos 15. E aí, quando nós ampliamos o contexto desses mandamentos, nós olhamos lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 4, que ao passar pela cidade, ou seja, os discípulos que estavam agora ensinando baseado nessa decisão ali do concílio, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E em Atos capítulo 21, versículo 25, Atos 21, versículo 25, diz assim: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas santificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, ou seja, foi decidido em Atos 15 e em Atos 21 eles estavam ainda sendo orientados a obedecer essas ordens e não aqueles mandamentos lá da lei de Moisés. Então, esses mandamentos que os apóstolos estão pregando a partir ali de Atos 15 é o que está valendo para nós hoje, ou seja, a abominação, nos afastar da idolatria, dos ídolos, nos afastar das relações sexuais ilícitas, da carne sufocada e do sangue. Isso é que vale para nós hoje, baseado nos ensinos dos apóstolos. Stefânia está perguntando sobre a carne de porco. Tem alguma diferença? Nós vamos ver isso mais à frente, tá, Stefânia? Aguarde só um minutinho. Não foi somente assim. E o significado é significativo, contudo, que a proibição contra comer sangue não se tenha originado na lei de Moisés, mas tenha feito parte da ordem de Deus para a humanidade desde o dia em que ele autorizou os homens a comer a carne de animais, lá em Gênesis 9. Então, ou seja, a proibição de comer sangue está relacionada a Gênesis 9 e não na lei de Moisés. Por isso que em Atos 15 eles estão colocando essa questão aí de comer o sangue, né, de não comer sangue para os cristãos. Por quê? Porque é uma ordem anterior à lei de Moisés. E Atos 15, ainda em Atos 15, versículo 20. Atos 15. Mas escrever-lhes que se abstêm das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas
e do sangue é o que está valendo, como eu falei, é o que está valendo para nós hoje. Tá? Se a proibição de comer o sangue não pretendesse ser universal, então a proibição contra a fornicação e a idolatria também não teria intenção de ser universais. Não se pode entender de duas maneiras, ou seja, se um desses está certo hoje, todos eles estão. Então, ou seja, se hoje nós devemos nos afastar das relações sexuais ilícitas, devemos nos afastar da contaminação dos ídolos, devemos nos afastar das carnes sufocadas, a proibição de comer sangue também está incluída. Por quê? Porque ou eu posso comer, se eu posso comer sangue hoje, eu posso fazer as outras três também. Agora, se eu não posso fazer nenhuma delas, o comer sangue também não pode ser aceitado, tá bom? Então, isso aqui, eu só quero só confirmar que fornicação e idolatria estão sempre erradas. Comer carne sufocada está errada. Comer sangue também está errado. Tá? Então não existe, vamos dizer assim, amparo para que hoje eu possa comer sangue, da mesma forma que não existe amparo para eu cometer relações sexuais ilícitas, não existe amparo para eu me envolver com idolatria, nem com fornicação. Tá? Bom, com respeito à pergunta, né, que a Stefânia fez a respeito da carne de porco. A carne de porco ela é especificamente proibida, não só a carne de porco, como a carne de animais impuros também, vindos lá do período do dilúvio, quando Deus mandou que Noé colocasse na arca alguns animais impuros também estavam ali, né? Alguns iriam servir para alimentação e outros não. Tanto é que aqueles que estão na arca têm 7 pares de animais puros e um par somente de animais impuros. A carne de porco, ela foi muito... O porco, né? Ele era um animal que era sacrificado pelos povos pagãos. E aí o que Deus fez? Deus estava educando o povo para que fosse diferente das nações pagãs. Então, se o porco era utilizado para o sacrifício das nações pagãs aos deuses pagãos, Deus então vai, não, o porco eu não quero que vocês sacrifiquem. E aí é lógico, alguns sacrifícios, como nós vimos aqui, a carne era comida. Se no caso do porco, se fosse autorizado o seu sacrifício, deveria ser também comido. Mas, como nós estamos vendo aqui, esta proibição de comer a carne de porco, ela não está incluída daqueles que estão nos gentios, que estão se convertendo a Cristo ali no período de Atos. Então, eu entendo que se está falando que para os cristãos, para que estão se convertendo a Cristo, o que deve ser exigido deles é não comer carne sufocada, não praticar relações sexuais ilícitas, não se envolver com idolatria, sangue. Essa situação aí. Como não foi incluída, eu considero que a carne de porco ela é autorizada para comer pelos cristãos. Porém, nós devemos ter um cuidado com a carne de porco devido à forma como o porco é criado, e aí deve-se tomar um cuidado especial na preparação dessa carne, porque pode acontecer de ter alguma contaminação. Então, é bom tomar cuidado no consumo da carne de porco, tá bom? Vamos voltar então à nossa leitura do livro de Levítico, agora pegando o versículo de número 28, versículo de número 28. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, tá, Stefânia? Se porventura não
tenha resolvido, depois você coloca aí para a gente continuar. Versículo 28 do capítulo 7 do livro de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Esta é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos, no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdote. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Esta é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai. O Senhor entregou-a a Moisés no Monte Sinai no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, nós temos aqui essa ordenação. Então, os judeus, eles receberam ali, os israelitas, receberam essa orientação. No final aqui, Deus fala que existia uma orientação especial com respeito à porção dos sacerdotes. Parte do animal que era sacrificado ficaria como doação por ter sido o sacrifício pelo pecador. Então, nós precisamos entender esta situação para que entendamos que existia uma ordem para os sacerdotes que estavam ali naquela situação. Eles tinham a sua parte, tinha a parte que o povo podia comer, tinha a parte que o sacerdote podia comer, e tinha uma outra parte que era vamos dizer assim, o pagamento dos sacerdotes por aquilo que eles estavam recebendo ali. Tá bom? Vamos seguir aqui na nossa leitura, agora no capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Capítulo de número 8.
Capítulo número 8. A ordenação de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então, Moisés disse à comunidade: foi isso que o Senhor mandou dizer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-o com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, mandou trazer o outro carneiro, um carneiro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Depois, Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor.
Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção, do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim, consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do centro, com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão de permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, nós chegamos então ao final da leitura do livro de Levítico, aqui no capítulo de número 8. Porém, nós precisamos fazer um comentário desse trecho, né? Esse trecho do capítulo 8, que foi todo reservado para a cerimônia de ordenação e consagração dos sacerdotes. E Moisés fez todo o ritual, vocês viram aí que é algo bem detalhado, bem minucioso, porque foi dessa maneira que Deus mandou que Moisés fizesse. E depois, Moisés mandou que Arão e seus filhos comessem a sua porção da oferta e ficassem 7 dias sem sair da tenda do encontro. E aquela expressão que nós falamos na semana passada, tudo foi feito de acordo como Deus havia ordenado. E aí, então, o que nós podemos tirar como conclusão desse trecho para a nossa edificação? Primeiro, que havia o holocausto, que era chamado também de olá, que era a oferta queimada. E ela poderia ser de quais tipos? Primeiro, a oferta pelo pecado, quando havia a intenção de matar, de pecar. Então, nesse caso, quando havia a intenção de pecar, a oferta era totalmente consumida no fogo. Depois nós tínhamos a oferta pelo delito ou pela culpa, que é quando há o pecado, mas não havia a intenção de pecar. Mas, de qualquer maneira, fica a culpa. Então, neste caso, o couro do animal ficava para o sacerdote e a carne era comida, tanto pelo sacerdote como pelo ofertante. Depois nós temos a oferta pacífica, que era para agradecer uma bênção ou um milagre recebido, ou mesmo também para um cumprimento de voto ali do ofertante. E era usada em conjunto com todas as ofertas acima. Tá? E o peito e a coxa direita ficavam para o sacerdote. E, por último, fica quieta, menina. E, por último, nós temos a oferta de manjares, que era usada em conjunto com todas as ofertas acima, como forma de adoração, também chamada de oblação, e ela não era comida, mas apenas derramada sobre o altar. E, às vezes, tinha ali a libação de vinho, ou seja, era derramado vinho sobre o altar. E como nós vimos tudo isso
Qual o propósito de todas essas ofertas? É o que está lá em Êxodo 25. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo 25, versículo de número 8. O que ele diz? Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas eu já passei para vocês que, na realidade, Deus não quer habitar no meio do povo. Deus quer habitar dentro do povo. Porque este versículo 8, em hebraico, nós lemos Ve'asuli mikdash ishahanti betoham, significa, e farão um santuário para mim, e eu habitarei dentro deles. Porque a palavra betoham, né, vem do hebraico betor. Betor significa dentro. Betoham, dentro deles. Tá? Agora, se fosse bo, aí sim, aí estaria no meio. Né? Mas como é betoham, então é dentro. O sacrifício, todos aqueles sacrifícios, eles só eram aceitos se houvesse um arrependimento por meio daquela pessoa que estava apresentando o sacrifício. E se fosse o caso, teria de ter também ressarcimento de valor ou de objeto, como nós vimos na aula passada, na leitura passada. Outra coisa, Deus, ele instituiu estes sacrifícios para que nós possamos ser justos, possamos estar justificados diante da presença dele. E a palavra em hebraico para justo é tzadik. E aí, tzadik, como toda palavra em hebraico é baseada em 3 letras, né, no shoresh. O shoresh da palavra tzadik é tzadik, dalet e o kuf. O tzadik, que é a primeira letra da palavra, ele significa anzol. O dalet significa porta e o kuf significa macaco, ou seja, um animal. Né? Então, quando nós juntamos essas 3 letras, vendo o significado delas, nós podemos dizer que ser justo para Deus é aquele que coloca um anzol para a sua própria personalidade. O anzol é uma armadilha. Né? Então, é colocado uma armadilha na porta para pegar o macaco. Né? Então, a armadilha é o anzol. A porta é verdadeiramente o nosso coração. E o macaco muitas vezes é o que nós somos. É a nossa personalidade, a forma como nós agimos, o animal que existe dentro de cada um de nós. E nós precisamos dominar a nossa natureza animal. E muitas vezes, para dominar a nossa natureza animal, nós precisamos colocar uma porta no nosso coração, na nossa mente, colocar uma armadilha. E qual é a armadilha? A armadilha está significada com o arrependimento. É aquilo que Jesus exigiu. Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando chega o reino de Deus chega através da pessoa de Jesus, morrendo na cruz, nos dando a oportunidade de estar mais uma vez com Deus e receber a herança dele. E aí, qual é o significado dos animais? Nós temos aqui os animais que eram usados no sacrifício. Qual é o significado? O boi era um animal bem conhecido pela sua grandeza, pela sua ferocidade e notável pelos seus chifres. O homem boi, ele é bruto e só acredita na sua força. Olha aí o nosso animal devendo ser morto. Aquele boi que existe dentro de nós, aquela força bruta, precisa ser morto para que nós possamos ser justos diante de Deus. O outro animal, o bode. O bode é um animal teimoso, né? Que só vai aonde quer e muitas vezes, quando ele empaca, ninguém consegue tirar do lugar. Né? Muitas vezes nós somos assim. Nós somos esse animal teimoso, esse animal de cabeça dura,
que precisa ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Não ir para onde nós queremos ir, mas ir para onde a vontade de Deus nos impele que nós possamos ir. E o carneiro, ou o cordeiro, que é um animal dócil, fácil de ser ensinado e carregado, mas que vai representar um animal que é sem culpa e que é entregue para pagar a culpa de cada um daqueles que apresentam esse carneiro. E nós sabemos que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Dócil, ele foi para a forca, ele foi para a cruz, forca, não sei de onde eu tirei forca aqui, né? Cristo dócil foi para a cruz e na cruz ele pagou pelos nossos pecados, pagou com a sua própria vida. O óleo da unção, que foi ungido ali nos sacerdotes, era o mesmo óleo que era usado lá nos objetos do tabernáculo, era um óleo especial. E os sacerdotes, diz o texto que eles eram ungidos na orelha, na mão e nos pés. Por quê? Na orelha, significando que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Na mão, significando que nós devemos tomar cuidado com os nossos atos. E nos pés, significando que nós devemos tomar cuidado no nosso caminhar. A oferta de Jesus, nós lembramos nesta semana, ela foi pelo pecado e pela culpa. Por isso que o texto de Isaías, nós vamos ler aqui agora, o texto de Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o detalhe é que a oferta que era feita pela culpa era uma oferta individual. E aí, quando nós lemos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, olha só o que nós encontramos. No dia seguinte, viu João a Jesus do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo, mas olha só, o pecado pela culpa é individual. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14, diz: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Foi esse o trabalho que Jesus fez. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro 1, 19. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que é que o sangue de Cristo nos fez? O que o sangue de Cristo proporcionou para nós individualmente? Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro de Deus foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por que ele não abriu a boca? Porque ele não tinha nenhum pecado. Nós hoje temos os nossos pecados, nós precisamos abrir nossa boca, confessá-los, arrepender deles e receber o sacrifício de Jesus pelo pecado e pela culpa dele, não, pelo nosso pecado e pela nossa culpa.
E assim nós seremos verdadeiramente perdoados e teremos novamente acesso a estar com Deus para todo o sempre. Amém, meu amado? Amém. Amém, Estefânia. Deus abençoe a sua vida. Amém a cada um de vocês que vai estar conosco, vai assistir a essa transmissão. Muito obrigado por ter estado conosco até este momento. E vamos aproveitar para ler a palavra de Deus. Vamos aproveitar para descobrir as belezas que temos na palavra de Deus. O livro de Levítico é um dos livros menos lido pelos cristãos. Aí as pessoas falam, por que eu vou ler o livro de Levítico? Está falando sobre sacrifícios, sobre morte de animais, sobre muito sangue. Não quero ver isso não quero ler isso não. Mas o livro de Levítico ele tem uma íntima ligação com cada um de nós. Porque o livro de Levítico, todos aqueles sacrifícios, nos apontam para Cristo, que foi o sacrifício único, suficiente e que nos leva até o céu. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, tenha um domingo de Páscoa abençoado com a sua família, mas não se esqueça de celebrar que a ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Foi a vitória dele sobre a morte e é a nossa vitória sobre o pecado. Através da ressurreição de Cristo, nós temos acesso, nós temos paz com Deus, que é o que o texto lá de João fala, né? João 21, 19. Nós temos paz com Deus, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe mais uma vez a tua vida, Deus abençoe a sua família, e que possamos, na semana que vem, estar estudando o texto que vai do capítulo de número 9 de Levítico até o capítulo 11, versículo 4. Então, capítulo 9 até o capítulo 11. Então, leia durante a semana, convide pessoas para estar conosco no próximo sábado, a partir das 21 horas, para nós lermos, meditarmos e entendermos ou descobrirmos quais são os segredos que Deus tem para cada um de nós nesse livro chamado Levítico. Vaikra para os judeus. Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.